Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Vascão. Pós-jogo, pessoal, com o jogo aberto aqui, Vasco que venceu o Bahia por 3-1, jogaço do Vasco. Vitória de virada em São Januário. Se não é inscrito no canal Torcedor Vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de deixar o seu gostei, pessoal, o seu joinha, o seu comentário, que isso é muito importante, ajuda muito aqui no engajamento do vídeo, deixando os créditos ao canal do Jogo Aberto. Bora acompanhar aqui, pessoal, esta grande vitória do Vascão em cima do Bahia lá em São Januário. Seus domínios e bateu de virada o Bahia por 3-1. Só que a arbitragem polêmica não agradou nem o lado vascaíno e nem o do Bahia. Todo mundo reclamou. Vasco e Bahia entraram em campo em uma partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começou com o Vasco tomando a iniciativa e pressionando o Bahia nos primeiros minutos. Mas quem saiu na frente foi o Bahia. Sanabria aproveitou um erro na saída de bola de Lucas Freitas e tocou por cima de Léo Jardim para fazer 1-0. A situação dos baianos ficou complicada quando Jean Lucas acertou uma cotovelada em Barros e foi expulso. Aos 38, o time carioca chegou ao empate. Cuesta cruzou, a bola desviou no meio do caminho e sobrou para Felipe Coutinho deixar tudo igual. Empurrado pela torcida em São Januário, o gigante da colina criou boas chances para virar ainda no primeiro tempo. Mas o gol da virada só saiu na etapa final. Aos 15 minutos, Nuno Moreira cobrou o escanteio na medida e Puma Rodrigues subiu mais que a defesa para cabecear no canto. 2-1 para o Vasco. O terceiro veio em seguida, num lance de azar para o Bahia. Luciano Juba tentou cortar um cruzamento e acabou marcando contra. Placar final: Vasco 3, Bahia 1. Acho que a gente jogou muito bem. E acredito que a hora que estava 11 contra 11 foi um dos nossos melhores momentos. A gente estava com muita pressão na marcação, estava levando muita vantagem nos duelos. Eu acho que estava um jogo equilibrado, um jogo bem disputado. O Vasco conseguindo alçar as bolas na área e conseguindo chegar ou ter oportunidades de gol nesse sentido. Após mais de 4 meses, o Vasco voltou a vencer em casa pelo Campeonato Brasileiro e se afastou ainda mais da zona do rebaixamento. O Cruz Maltino saltou para a 13ª posição com 27 pontos somados. O próximo compromisso do Vasco será contra o vice-líder Cruzeiro no sábado, aqui mesmo em São Januário. Cada jogo para a gente tem que encarar como uma final. A gente tem que sair dessa parte da tabela que a gente está. O nosso time não merece isso, o clube não merece isso. E mais uma vez a arbitragem foi assunto. O Vasco reclamou bastante de 2 lances em que acreditava que era para expulsão. Em um deles, o juiz chegou a assistir o VAR, mas manteve o cartão amarelo. Aquilo que aconteceu hoje foi, na minha opinião, escandaloso. E escandaloso porquê? Porque pôs a integridade física dos nossos jogadores em causa. Mesmo ganhando, temos aqui 3 casos escandalosos de 3 expulsões por entradas completamente despropositadas sobre os jogadores do Vasco. Olha, uma vitória super importante no momento crucial da competição, o Coutinho sendo elogiado e um pedido de seleção brasileira para ele vindo de alguém que lá na seleção estava, Fernando Diniz. Fora tudo isso, o Vasco começa com um erro individual, dá um gol para o Bahia e depois vem o lance capital da partida, que é a expulsão do Jean Lucas e que, segundo o Rogério Ceni, os critérios não foram aplicados para outras situações da mesma partida e que nem mereceria, segundo o Rogério, ser expulso. Eu quero saber a opinião de vocês. Cicinho, era para expulsão, para vermelho, sim ou não? Renata, sempre a gente fala da questão do risco, né? O jogador, quando ele amplia para a questão de defesa, ele amplia seu movimento, ele corre o risco. Assim, eu sou daquela pessoa que, se eu sou o árbitro, eu procuro analisar, primeiramente, para expulsar um jogador, essa questão,
além da intenção, o histórico do cara. Ali é uma jogada normal, ele ampliou o movimento, ele corre o risco de ser expulso. Mas como não é um cara violento, eu cometeria um fair play, eu não expulsaria. Ronaldão. Aí não tem como expulsar, né? Pelo histórico. Aí se fosse o Felipe Melo aí... Então, aí se fosse o Felipe Melo aí, se fosse o Zé Elias, se fosse o Elias do Corinthians... O Ronaldo, goleiro. Se fosse o Edu Dracena, zagueiro, se fosse o Ronaldo Giovanelli na época que jogava no gol. Aí sim, é cartão vermelho. Mas esse menino, o retrospecto dele, não é de ser violento. Mas eu acho que o árbitro não leva tanto isso em consideração. Então, deveria levar, com certeza. Mas deveria. Mas não leva. Olha o lance ali e é meio que um padrão. Quando tem essa coisa meio do braço ampliado, a cotovelada, eles já vão... Eles têm uma tendência a fazer isso. Mas Edu, o Rogério Ceni tá certo, negócio de critério. Isso. Eles têm que ter um critério. Não é possível que o presidente da CBF foi lá passar vergonha na Bolívia e não tá vendo o seu próprio campeonato aqui. Chama essa turma aí pra reunião. Eu quero um critério. Vai apitar assim, vai apitar assim, vai apitar assado, não vai apitar, manda todo mundo embora. Ou você vai no apito porque você estava reclamando, presidente. Vamos atuar aqui, vamos. Que tá uma vergonha isso aí, cada um apita o que quer, pô. Edu, e sua opinião? Renata, eu expulsaria sim, pelo movimento. Por mais que a gente vê a questão do currículo, né, do jogador do Bahia, a gente vê que ele fez um movimento brusco e fez um você movimento... fala que tá gostando porque o Bahia pega quem no domingo? Então beneficiou! Então você já tá pensando no Bahia. Eu nem tô pensando no Bahia. Meu negócio é Libertadores, comemorar hoje, a tabela, irmão. O quê? Comemorar o quê? Comemorar hoje, deixa eu comemorar a vitóriazinha. Na semifinal, irmão. Uma vitóriazinha do time horrível, do River. Agora tá comemorando a expulsão do jogador do Bahia? Você já tá achando que o Bahia vai perder o Palmeiras? Como é? Já tá... Vai passar o trator. Então pronto. Então eu acho que foi bem expulso. Só pra lembrar, não sei porque lembrei, mas lembrei. Pronto, lá no vem. primeiro turno, na casa do Palmeiras, foi 1-0 pro Bahia. Então, agora estão despencando com o Bahia pra tentar vencer. E outra, não quer justificar, o momento do Bahia, infelizmente, não tá legal. Vem uma sequência ruim no Campeonato Brasileiro e foi eliminado da Copa do Brasil. Então é um momento de instabilidade que o Rogério Ceni do Bahia está vivendo. Até esse momento o Bahia estava ganhando o jogo, estava ganhando o jogo, claro, e de repente esse lance ajudou com que a derrota. Mas eu vejo assim, o Bahia é um momento de instabilidade, mas foi bem expulso, na minha opinião. Muito bem, na sequência... É isso aí, torcida do Vascão, e bora para mais uma notícia, pessoal. Ceni reclama da arbitragem em derrota do Bahia, VAR totalmente favorável ao time da casa. Treinador reclama de critérios para expulsão em jogo contra o Vasco. O Bahia não aproveitou o jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro para encostar no G4 e perdeu para o Vasco por 3-1 na noite desta quarta-feira no estádio São Januário. Sanabria abriu o placar para o tricolor, mas Coutinho, Puma Rodrigues e Juba garantiram a virada do Vasco. Chororô do Ceni, né, pessoal? Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni reclamou da arbitragem que expulsou Jean Lucas após a revisão do árbitro de vídeo aos 36 minutos do primeiro tempo. O lance foi crucial para o resultado final do jogo. O que deixa a gente um pouco confuso são os critérios. No lance do Jean, não sei se pega, não é uma cotovelada, ele gira o corpo. E no lance do Juba, com 1 minuto e meio que o volante deles aí vai com a mão na cara do Juba. E no lance do David, pré-escanteio que o Gilberto está atrás dele, ele vira e dá uma mãozada. Se o Gilberto fosse 10 centímetros mais baixo e pegasse no rosto, seria expulsão. Como foi no ombro, a gente já conhece a pressão que é feita na saída da arbitragem, critérios distintos, como chama o VAR no lance do Jean e do Sanabria, não, chama no do Juba e do Gilberto, questionou o Rogério Ceni. O treinador também falou sobre os 2 gols de bola aérea sofridos pelo Bahia e explicou que Rezende foi titular justamente por causa desse ponto forte do Vasco. Segundo ele, entretanto, a expulsão de Jean Lucas também complicou nesse aspecto. Um dos motivos de Rezende jogar foi esse. Os últimos 5 gols do Vasco tinham sido de bola parada. O Rezende estava no segundo pau. Depois da expulsão, o Rezende vem à frente e o Puma cabeceia entre os 2 zagueiros. Verratti tinha bloqueio individualizado e os outros jogadores com 1 a menos não tinha como bloquear com mais 1. Acho que o Gilberto poderia ter fechado mais com o Rezende. O gol de empate, Coutinho entra de trás no espaço entre Rezende e Gilberto, se eu não me engano.
Estávamos nos reposicionando, o Vasco não estava conseguindo entrar. No momento, com a linha mais desprotegida, sofremos o gol, disse o técnico. Rogério Ceni agora tem um novo compromisso com o Bahia neste domingo, quando o tricolor recebe o Palmeiras na casa de apostas Arena Fonte Nova. E o Vascão, pessoal, pega o Cruzeiro, vice-líder do Campeonato Brasileiro. Valeu, torcedor vascaíno.